Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de como lidar melhor com pessoas difíceis. Você com certeza conhece uma pessoa, com certeza existe no seu convívio pessoal aí uma pessoa que seja muito difícil de lidar. São pessoas geralmente que são mais fechadas e você, por algum motivo, seja profissional ou até motivo pessoal, você precisa lidar com essa categoria de pessoa e é muito importante que você tenha um bom jogo de cintura para lidar com esse tipo de gente, porque na maioria dos casos a gente não consegue evitar. Então eu vou falar um pouco sobre isso hoje no vídeo de hoje. Se você, assim como eu, precisa lidar com pessoas difíceis no seu dia a dia, segue nesse vídeo aí, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou compartilhar aqui dicas valiosíssimas de como você pode fazer para lidar melhor com esse tipo de gente. Então um ponto interessante que não pode ser esquecido, né, é você, quando for lidar com esse tipo de pessoa, você simplesmente ser mais objetivo. Então você precisa resolver uma situação com uma pessoa que é um pouco mais difícil de lidar, um tipo de pessoa que você, dependendo do que você fala, ela tem uma reatividade muito intensa, ela não tem muita empatia por você. Então, você ser objetivo e falar diretamente ao ponto é um dos pilares que vai fazer com que a sua comunicação com essa pessoa seja mais assertiva, tá? Quando você olha no olho da pessoa e fala exatamente o que você precisa falar de forma objetiva e clara, essa pessoa difícil, ela tende a ser mais maleável, porque ela entende que você não está jogando o tempo dela fora. Muitas vezes acontece também que a gente fica dando voltas, fica pensando num jeito bacana de falar determinada situação, mas a verdade é que você sendo mais objetivo tende a trazer resultados melhores. Um ponto interessante também a tocar nesse assunto é que quando você for lidar com uma pessoa que é difícil de se comunicar, às vezes a pessoa é muito reativa, é interessante que você olhe nos olhos dessa pessoa e atenda às demandas dela. Geralmente pessoas mais difíceis de lidar ou elas são pessoas muito problemáticas, o que nesse caso eu recomendo que você se afaste, porque existem pessoas que veem problema em tudo e dificultam tudo, daí nesse caso é mais fácil se afastar. Se não for possível, porque às vezes você está no seu trabalho, ou então por diversas razões você não pode se afastar de uma pessoa problemática, a solução é você buscar resolver as situações, as demandas que você tem a resolver com essa pessoa de forma mais rápida possível. Quanto menos tempo você ficar em interação com esse tipo de gente, melhor vai ser e mais efetivo vai ser, porque a pessoa vai perceber que você é mais objetivo e não vai ficar dando voltas e voltas ali para falar com você. Outro ponto importante é escute essa pessoa, exercite a escuta ativa, olhe nos olhos. Quando você olha nos olhos e você escuta e eventualmente você repete também a última frase daquela pessoa, por exemplo, a pessoa fala assim: eu pedi para você pegar tal coisa ontem para mim e você não pegou. E você repetir essa última parte, falar: você pediu para eu pegar e eu não peguei. Isso vai fazer com que ela perceba que você entendeu a demanda dela. Então você repetir a última parte da frase da pessoa, isso é muito importante porque a pessoa vai perceber que você entendeu a mensagem que ela está querendo te passar. E isso é muito valioso. Além disso, você olhar nos olhos e não desviar muito o olhar. Se você tiver dificuldade de olhar nos olhos, tenta observar qual é a cor dos olhos da pessoa. Se você fizer isso, além de você não ficar pensando tanto no problema que você tem que resolver e acabar resolvendo isso de forma mais natural, você vai ter uma capacidade maior de interação com aquela pessoa. Muitas dessas pessoas que são difíceis de lidar, elas muitas vezes elas querem apenas serem ouvidas,
Porque geralmente essas pessoas elas têm problema já no convívio social delas. Todo mundo sabe que é uma pessoa difícil de lidar. Todo mundo convive com aquela pessoa. E todo mundo percebe que é uma pessoa difícil. E o que acontece? Aquela pessoa, todo mundo fica arisco perto dela. Isso é bastante comum acontecer. Por isso, é importante que você entenda esse contexto também dessa pessoa. Às vezes a pessoa ela está buscando aceitação de forma intermitente na vida dela. E ela não está conseguindo. Ela não sabe que ela tem algum problema de chatice ou de dificuldade ali. Mas ela está buscando aceitação. E quando você valida essa aceitação, e eu não estou falando aqui para você puxar saco dessa pessoa de forma alguma, inclusive uma das últimas coisas que você... uma coisa que você não deve fazer para esse tipo de pessoa é justamente puxar o saco dela. Outra coisa importante, você certamente conhece alguma pessoa que hoje ela vem, brinca com você, tem uma postura bacana com você, e no dia seguinte você tá todo feliz ali, porque você estava numa vibe muito boa com aquela pessoa e de repente, do nada, ela se transforma. Isso é mais comum do que você pensa. Isso acontece bastante. E aqui fica um ponto bem importante também a ser levado em consideração, se você percebe que aquela pessoa ela tem uma instabilidade nas emoções dela, talvez seja interessante você não entrar mais em assuntos que não sejam o objetivo de alguma conversa. Por exemplo, no seu campo profissional, tem uma pessoa que gosta de conversar com você de vez em quando, mas se aquela pessoa ela te incomoda, a postura que ela tem eventualmente acerca de algum determinado tema, vamos supor que hoje a pessoa veio, conversou com você, super legal, e no dia seguinte ela chegou de mau humor, ela se sentiu no direito de expressar o mau humor dela para você. Isso não é legal, a gente sabe que frustra muito, porque a gente está esperando que a pessoa seja bem humorada e seja feliz ao falar com você, e eventualmente a pessoa simplesmente começa a expressar o seu mau humor. Isso não é legal. Então, para que isso não aconteça, em momentos que a pessoa estiver de bom humor, você não pode dar tanta abertura para essa pessoa. Porque quando você dá abertura, ela entende que você está sempre numa boa. Você está levando numa boa o jeito dela. Mas a verdade é que lá no fundo você não está gostando dessa postura que a pessoa tem. E uma excelente forma de você demonstrar isso é justamente cortando essa pessoa nos momentos que ela está feliz, que ela está querendo conversar de uma forma diferente com você. E por fim, se a pessoa difícil que você busca lidar é a sua esposa ou namorada, uma pessoa que você tem uma relação, ou namorado, ou marido, isso é tema para um outro vídeo, tá? Mas aqui eu vou dar um spoiler, tá? Isso não é saudável, tá? Uma relação saudável não é uma relação instável, onde você tem que ficar se justificando as brincadeiras que você faz, ou nada que você faz agrada a pessoa. Nesse caso, especificamente, é um comportamento completamente evitável, e eu quero falar num próximo vídeo a respeito disso também, porque eu acho que isso envolve muito a vida das pessoas, né? Mas se essa pessoa é difícil de lidar é a sua esposa ou marido, de repente vale sim muito você repensar essa relação. Muita gente fala aqui sobre relacionamento, que tem que ser eterno, não sei o que, mas eu não vou continuar nesse assunto porque isso realmente vai ser um tema para um próximo vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, clica no botão de gostei aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificações que assim que eu postar um vídeo vai ser notificado para você, você vai ser o primeiro a ver, vamos dizer assim, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado, gente.